muito bem-vindos à segunda aula aqui dos Mestres das Vendas. Essa semana de conteúdo gratuito, onde estou ensinando a todos vocês técnicas valiosas sobre vendas que são aplicadas em tudo, desde que você seja um empresário, um bom funcionário ou uma pessoa melhor. Você está vendendo todo o tempo e eu te ajudo a entender isso e a melhorar suas skills. Hoje na aula a gente veio falar sobre um tema muito importante no ecossistema de vendas e que é um tema que, assim, eu imagino que a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar. A gente está falando do rapport. Rapport é um conceito do ramo da psicologia, né? Ele é uma técnica utilizada para as pessoas criarem laços, estreitarem relações, criarem empatia ali no fundo. Então, se você quer ser um empresário, quer se conectar melhor com as pessoas, ou às vezes até quer se tornar um influenciador, ou mesmo melhorar sua habilidade de vendas, o rapport é extremamente importante. Cara, se a gente for ver hoje, as grandes empresas, elas utilizam tanto o rapport, é tão explícito, que elas pegam e colocam pessoas na frente das empresas. Para que isso? Elas colocam pessoas para estarem tangibilizando ali o contato entre CPF. Hoje em dia uma pessoa compra muito mais de um CPF. Dificilmente você compra hoje conectado em uma empresa. Um exemplo de transformação brutal que teve recentemente é o próprio caso da Magalu. Eles pegaram, colocaram a bonequinha da Lu ali na frente e ela tá em todas as comunicações da marca. Por que eles fizeram isso? Simplesmente para ter uma tangibilidade entre pessoas. A Lu é uma pessoa, apesar dela ser virtual, ela é uma pessoa, ela tem o Instagram dela, e isso gera empatia, isso gera laços e que acaba facilitando muito o processo de venda por parte da Magazine Luiza. Isso é uma prática de rapport que diversas empresas estão utilizando, é colocar um CPF na frente ali da empresa para estar criando esses laços e estar facilitando a venda no final. Então, galera, rapport é utilizado por todas as empresas, mas é uma coisa que a gente precisa entender um pouco a fundo e por isso que eu vim trazer essa aula com esse tema pra gente, que é extremamente importante. Bom, e hoje eu escolhi uma das técnicas de rapport para vir aqui falar com vocês. No curso que eu estou preparando tem um monte de técnica, a gente vai dissecar elas uma por uma. Agora, para mim, a mais importante de todas é a questão da preocupação com o cliente. Quando eu falo de preocupação com o cliente, é aquela preocupação genuína, galera. A preocupação de você entender as dores do cliente, você entender realmente qual o problema dele. Porque se você só chega e vende uma coisa, você não sabe se a pessoa precisa daquela solução. Se eu faço um curso de vendas, por exemplo, e só chego jogando, porra, você precisa de um curso de vendas, eu não sei. Às vezes a pessoa pode ser uma vendedora melhor que eu, mas ela não precisa daquela solução. Então, cara, empurrar coisas sem você passar por um processo de rapport, hoje em dia eu digo que é total cagada, porque você acaba afetando o LTV daquele cliente. Se um cliente pega e ele fica chateado no primeiro produto que você vende, ele dificilmente vai fazer uma recompra com você. LTV que eu disse, a questão do lifetime value, é quanto aquele cliente vale para sua empresa ou para o seu negócio durante toda a vida dele. E essa é uma das principais métricas quando a gente fala em avaliação de empresas hoje em dia. Essa métrica de avaliação de LTV do cliente, ou então de NPS, que é o grau de satisfação do cliente, é a mais importante, cara. São as métricas que mais importam em valuation hoje em dia para as empresas modernas. Então, assim, eu tô falando que se você não faz um rapport, parte para uma venda, você automaticamente poda aquele cliente que está retornando para você e fazer a compra. E lembra quando eu falei para vocês que o processo de vendas é mais importante do que a própria venda? Se um cara chega e ele já confiou no seu processo de vendas uma vez, seu produto tem que satisfazer ele, senão ele nunca mais vai confiar no seu processo de vendas. Portanto, galera, uma coisa muito importante, se você não tem a solução, você fez todo o processo de rapport, não chegou numa solução para o cliente, não venda, cara. Essa é a opção que você tem que escolher, não venda. O vendedor que só vende, só empurra e só vai por dinheiro, esse cara se ferra. Lá no final das contas, ele que vai sair perdendo. E eu vou mostrar para vocês através de pesquisas já já. E agora eu vou fazer uma pergunta muito doida pra vocês, tá? Vamos imaginar que todo mundo virou artista do nada, cara. Putz, você começou a pintar quadro. Pra você vender esse quadro, pra você fazer sua primeira venda, onde seria mais fácil? Fazer ela pra uma pessoa que já é um amigo seu, já é um conhecido seu, ou pra uma pessoa que você achou no meio da rua, achou na internet e você não conhece, ela também não conhece nada sobre você? Eu tenho certeza que a resposta é clara. Você vai falar que é muito mais fácil você vender pro seu amigo, pro seu conhecido. E por quê? Porque você já fez rapport com ele, você já trocou informações, você já criou laços, você já estreitou suas relações. E rapport é exatamente isso.
não que você tem que ser amigo de todos os seus clientes, mas você tem que trocar ideia com os seus clientes, você tem que criar essa empatia. Quando você tem essa empatia bem consolidada, identifica as dores do cliente, aí sim você pode oferecer alguma coisa para ele caso você tenha a solução. Se não, cara, você também não vende e passa a bola para frente. Pode indicar alguma outra pessoa para solucionar o problema dele, pode indicar outra coisa para solucionar o problema dele. Aí já é um outro desenrolar da história. Mas vamos pensar aqui, por exemplo, se chegasse uma pessoa, estivesse conversando com ela e ela me falasse: putz, cara, eu tô meio sem tempo, né? Eu tô correria o dia inteiro, não aguento mais ter que pegar o metrô para chegar lá do outro lado da cidade, tô totalmente sem tempo. O que eu falo para ela? Teoricamente, uma das soluções para ela seria comprar um carro, né? E aí a pessoa me conta da vida dela, me conta como que tá a situação da vida dela, eu identifico que ela é uma pessoa de classe média. Eu não vou chegar para a pessoa e oferecer, né, uma BMW para ela e falar: porra, esse aqui que vai solucionar seus problemas, parcela em tantas vezes, não sei o que essa que vai dar bom, entendeu? O problema dela não é esse, ela não precisa de uma BMW, ela precisa de um automóvel o mais compactual com a renda dela. E é isso que é Rapport, é você entender as necessidades das pessoas antes de começar a fazer ofertas. Portanto, vendas, na verdade, 90% ali é você escutar o cliente. Né? Os outros 10% só que é você fazer oferta. Sabe o estudo que eu tinha falado para vocês que eu trazia aqui? Então, tem um estudo de Harvard que ele compara os average sellers com os top sellers. Os average sellers são os vendedores medianos, mas que já são muito bons também. E os top sellers são realmente aquele 1%, né, dos vendedores. E o mais bizarro é que a comparação do processo de venda dos dois mostra resultados iguais. O processo dos dois é igual, eles começam com o Rapport, depois eles entendem as dores dos clientes, então eles apresentam os prós e contras dos seus produtos, então eles quebram as últimas objeções dos clientes e só depois eles fazem as vendas. E aí você deve se perguntar: tá, mas se o processo dos dois é idêntico, qual a diferença entre o top seller e o average seller? A diferença é que o top seller, ele gasta em média 50 minutos no Rapport. E o average seller gasta 5. O foco do average seller é na venda, então ele cria conexões muito superficiais com o consumidor, o que acaba atrapalhando um pouco ele nos resultados finais. O top seller, ele se preocupa com a pessoa. O average seller só quer tirar o dinheiro do bolso, entendeu? Essa é a principal diferença entre eles. Eu acho que a gente pegou aqui e passou o principal conceito para vocês. Sei que em questão de técnica, existem diversas maneiras de criar Rapport, tá? Não só no papo 1 a 1, mas também quando a gente fala de marketplaces, e-commerce e coisas do tipo. Então essa é a dica máxima que eu posso dar de vendas para vocês. Já falei na primeira aula que vender é transmitir sentimentos. E agora eu tô falando para vocês, se vocês não criarem Rapport, a transmissão de sentimentos fica muito mais rígida, ela não fica transparente. Então, se você somar essas duas coisas no seu processo de vendas, eu tenho certeza que você já vai ter uma melhora significativa. No curso, eu vou estar passando sobre técnicas especificamente, então a gente vai estar falando sobre Rapport no 1 para 1 na fala, a gente vai estar falando de Rapport em e-commerce, Rapport numa rede social. E eu acho que quando a gente entende que isso é possível de ser feito em todos os locais, em todos os tipos de venda que você está fazendo, aí sim você compreendeu o Rapport, você está se tornando um mestre das vendas. Vendas não é somente você pegar e vender um item para outra pessoa. Vender é criar negócios, vender é criar conexões, vender é você ser uma pessoa melhor. Existem dois tipos de pessoas, o bom vendedor e o vendedor ruim. Eu quero que todos vocês sejam bons vendedores. Portanto, se você ainda não viu a aula 1, corre lá que ainda dá tempo de você assistir. Tô deixando o link aqui também na descrição desse vídeo. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima aula dos Mestres das Vendas e até a próxima!